Boa noite, estamos iniciando aqui a nossa transmissão e vamos dar alguns minutos para que os irmãos possam chegar, para participarem desta pregação, desta mensagem de hoje à noite. Boa noite, irmã Fran, seja bem-vinda. Irmão Newton, boa noite. Então nós estamos aqui aguardando alguns minutos, até que todos possam chegar, os irmãos possam ligar aí seus computadores, celulares, para participarem aqui conosco de mais uma pregação em 1 Pedro. Irmã Tayla, seja bem-vinda. Então agora, 7h30, vamos aguardar mais alguns minutos. Os irmãos estão chegando. Crislene, seja bem-vinda, Deus abençoe. Irmã Kátia, Débora, Gabriel, Deus abençoe a todos. Fico muito feliz de vê-los aqui para ouvirem um pouco mais da palavra de Deus. É um privilégio poder transmitir a mensagem do Senhor para os irmãos. Seu Nonato, seja bem-vindo. Muito bem, irmãos, nós vamos dar início à nossa transmissão desta noite e eu fico feliz de tê-los aqui. Hoje está completando 2 semanas que nós tivemos nosso último culto de oração. Então nós tivemos o nosso culto 2 terças passadas. Foi uma bênção, um tempo bom de comunhão, de oração na igreja. E na quarta saiu o decreto do isolamento, da quarentena. E desde então nós estamos distantes, não podendo nos reunir como as demais igrejas, o que é uma dificuldade, algo triste. E temos tentado amenizar este problema através da internet, através das pregações online, das transmissões ao vivo aqui no Facebook, dos vídeos no YouTube. Não é a mesma coisa, nada substitui a comunhão dos santos, a comunhão da igreja, mas pelo menos nós podemos ouvir a palavra de Deus e ter algum contato e não ficarmos tão distantes assim. Na semana passada eu comecei uma série de mensagens em 1 Pedro, como peregrinos e forasteiros, e nós tratamos dos primeiros versículos de 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 3. E hoje nós vamos partir dali em diante, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 9. Então, você que está com a sua Bíblia, por favor, abra em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 9. O assunto desta noite vai ser alegria em meio às provas. Alegria em meio às provas. Então é um tema bem relevante para o momento que estamos vivendo, um tempo de provação, um tempo de tribulação, um tempo de dificuldade. Eu sei que tem sido difícil para muitos, para alguns mais do que para outros, para todo mundo tem sido complicado. Mas nós sabemos que algumas pessoas não podem trabalhar, começa a faltar o dinheiro, começa a faltar o alimento. Algumas pessoas têm passado dificuldades dentro do lar, no próprio emprego. As igrejas têm sofrido muitos problemas políticos, e fora aqueles que estão doentes, né? Aqueles que já estão contaminados com o vírus, ou lutando com isso. Existe todo o medo que nos cerca. Então, o tema desta noite, o assunto que o apóstolo Pedro trata nestes versículos, vai ser muito importante para as nossas vidas neste momento. Então nós vamos ler 1 Pedro, do capítulo 1, do versículo 3 até o 9. Eu estarei lendo, você pode acompanhar em sua Bíblia. E nós vamos trabalhar em cima deste assunto, alegria em meio às provas.
Então 1 Pedro 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Alegria em meio às provas. Irmãos, nestes versículos, o apóstolo Pedro, ele nos mostra que é possível desfrutar da alegria da salvação mesmo em meio às provas, mesmo enfrentando tribulações, mesmo no meio das dificuldades. Ele está escrevendo para um grupo de irmãos que estavam dispersos pelo mundo antigo e eles sofriam muito por causa da fé. Eles eram perseguidos, eles estavam passando extrema pobreza, dificuldades de adaptação, de cultura, muito sofrimento, muitas dificuldades, muitas lutas, algumas que nós não podemos nem imaginar. E Pedro está desafiando aqueles irmãos, mesmo no meio daquelas tribulações e lutas, a se alegrarem. E a se alegrarem muito no Senhor. E ele vai mostrar os motivos maravilhosos que aqueles irmãos tinham para se alegrarem no Senhor, mesmo em meio às provas. Talvez nós podemos pensar, como que eu vou me alegrar nestes dias? Não tem motivo de alegria. Estou preso em casa, não posso trabalhar, começa a faltar as coisas, eu posso ficar doente, nosso país está em crise, está tendo problema para lá, para cá. Como que eu vou ter alegria? Eu só tenho tristeza. Isso é o natural da nossa carne. É o que o incrédulo, uma pessoa sem Jesus, sem esperança, sente e vive. Mas Pedro vai mostrar para nós que cremos em Jesus, que somos salvos pela graça de Deus, que nós podemos e devemos nos alegrar em Deus, mesmo em meio às provas. Nós podemos e devemos nos alegrar em Deus, mesmo em meio às provas. Olha no versículo 6, que ele diz assim: nisso exultais. E exultar aqui é se alegrar, é comemorar, é festejar, estar extremamente alegre. E Pedro está destacando um princípio fundamental da fé cristã, irmãos, vivido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus durante a sua vida aqui, e também defendido pelo apóstolo Paulo, no livro de Filipenses principalmente, em Filipenses capítulo 3, versículo 1, em Filipenses capítulo 4, versículo 4, onde nós lemos: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A alegria é um princípio fundamental da fé cristã, da vida cristã, da nossa caminhada aqui neste mundo com Cristo. A alegria é marca do cristão, deve ser. A Bíblia diz que a alegria é parte do fruto do Espírito Santo. É uma atitude importantíssima da nossa fé. E mesmo em meio às provações, nós devemos estar alegres. Nós devemos demonstrar alegria, nós devemos manifestar alegria. Era o caso daqueles irmãos para quem Pedro escreveu. E esta alegria, amados, não tem nada a ver com as circunstâncias. Não é medida pelas circunstâncias, não é medida pelo que está acontecendo ao nosso redor. É uma alegria medida unicamente pela pessoa e obra do nosso Deus e pelo sacrifício de seu Filho Jesus na cruz. É uma alegria não natural, não é algo pela circunstância ou pela ausência de lutas e de dificuldades, mas por causa de quem Deus é e do que Ele faz e do que fez nas nossas vidas por meio do seu Filho Jesus. Devemos nos alegrar em Deus, irmãos, mesmo no meio dessa quarentena, mesmo no meio da crise que estamos vivendo, mesmo com este vírus e a doença ao nosso redor, mesmo no isolamento, mesmo nas dificuldades que passamos, devemos nos alegrar em Deus. Olha, não é nas circunstâncias, não é no que está acontecendo ou deixando de acontecer, mas em Deus, exultar, alegrar. E sabe como que nós vamos manifestar e demonstrar esta alegria em Deus, mesmo no meio das provas? Bendizendo ao nosso Deus por causa da salvação que Ele nos deu.
O primeiro motivo para trazer alegria para nós, mesmo em meio às provas, alegria em Deus, é pensar na salvação que Deus nos deu. E é bem dizer, louvar e exaltar a Deus por causa desta salvação. Nos versículos 3 e 4, o apóstolo Pedro ele está falando da salvação. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Pedro tratando aqui da nossa salvação. E ele diz que por causa dela nós devemos bendizer a Deus. Bendizer é dizer bem, é elogiar, falar bem, adorar, engrandecer. Afinal, Deus é digno de ser adorado. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, de todo elogio que pudermos dar. Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e por sua infinita graça Ele também é nosso Pai celestial. Pai de todo aquele que crê em Jesus como Salvador. E nós devemos bendizer a este Deus por quem Ele é e pela salvação maravilhosa e grandiosa que Ele nos concedeu. Esta salvação, Pedro está dizendo, olha só, ela é fruto da grande misericórdia de Deus, está no versículo 3. Ou seja, é uma salvação que nós não merecemos. A salvação que Deus dá ao pecador que crê em Jesus é uma salvação que nós não merecemos, nós somos pecadores. Nós não merecemos nada de Deus, mas Ele é misericordioso, muito misericordioso. Nós lemos na palavra muito sobre a misericórdia de Deus, por exemplo, em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Nós vemos ali que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e que elas se renovam a cada manhã. Era nisso que Jeremias tinha o conforto no meio de toda a tristeza que ele e o povo de Israel passava. No Salmo 136, nós lemos várias e várias vezes que a misericórdia do Senhor, sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia é Deus não nos dando aquilo que nós merecemos, ou seja, o castigo, a condenação. Deus é misericordioso. A sua salvação é fruto a salvação que Ele nos deu é fruto da sua misericórdia. Isso é motivo de alegria e louvor. Nós poderíamos estar mortos, perdidos, condenados para toda a eternidade, separados de Deus, mas somos salvos por sua misericórdia. Então nós devemos nos alegrar independente das circunstâncias, em toda e qualquer situação, porque essa salvação é maravilhosa, é fruto da sua misericórdia. Nós somos regenerados, o versículo 3 usa essa expressão. Somos regenerados, ou seja, nascemos de novo. Nós recebemos uma nova vida, fomos transformados. Para ser salvo, uma pessoa precisa nascer de novo. Em João, capítulo 3, nós lemos isso na conversa do Senhor Jesus com Nicodemos. É necessário nascer de novo para uma pessoa ser salva. E uma pessoa nasce de novo quando ela se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando ela deposita sua fé em Cristo, ela é salva, ela é perdoada, ela nasce de novo. E nós nos tornamos novas criaturas, como lemos em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós somos regenerados, e esta salvação, esta regeneração, é motivo de alegria e louvor a Deus, mesmo em meio às provas. Dentro desta salvação, Pedro ainda continua e ele fala que nós temos uma viva esperança. Está no versículo 3. Ou seja, mesmo no meio da tribulação, nós temos uma esperança. E não é uma esperança morta, não é apenas um sonho, uma ilusão, é uma esperança real, viva, certa, garantida, eterna. A nossa esperança é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala da volta dele, diz que a volta de Jesus, nosso Salvador, irmãos, é a nossa bendita esperança. E Pedro fala aqui que nós temos uma viva esperança. E esta viva esperança é garantida pela ressurreição de Jesus. Jesus morreu por nós na cruz, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo, ele venceu a morte. E na sua vitória nós temos a certeza da nossa vitória. A certeza da nossa ressurreição também. Jesus falou em João 11:25 que ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que morra, viverá. Esta salvação é motivo de alegria, essa esperança viva, real, é motivo de alegria, mesmo em meio às provas. Nós podemos passar por muitas lutas e chegar ao ponto até de morrer,
É uma realidade. Mas nós sabemos que não é o fim, para nós que cremos em Cristo. Se você está me ouvindo e não crê em Cristo, você precisa de Jesus para ser salvo. Ele é a única esperança. Quem crê nele tem essa esperança viva, real, e é motivo de alegria e louvor a Deus em toda e qualquer situação. E ainda falando da salvação, Pedro fala que ela é nossa herança, uma herança que Deus nos deu. E que é uma herança maravilhosa, no versículo 4 e no versículo 5. E sobre esta herança, que é dada por Deus, o nosso Pai Celestial, e é garantida por Ele. Ou seja, ao findar a nossa vida aqui, nós temos uma herança que Deus nos deu e está garantida para nós. O próprio Deus, aquele que não pode mentir, Ele nos deu esta herança e Ele garante essa herança. Ele prometeu. E apesar do sofrimento que temos no presente, das lutas, das tribulações, das dificuldades, nós temos uma herança que nos espera no final. E ninguém pode tirar. Nada pode mudar isso. Eu penso em alguns filmes ou séries que às vezes assistimos. Histórias que falam de pessoas que estavam sofrendo muito, mas eles mantinham a esperança de aguentar o sofrimento porque tinha um tesouro que eles iam encontrar depois. Eu lembro de duas histórias em específico que tratam disso. O Conde de Monte Cristo é um livro, um filme. Fala de um homem que estava preso e ele descobre um tesouro, então ele aguenta todo o sofrimento até sair da prisão, porque ele sabe que ia encontrar um tesouro quando saísse de lá. E aquela esperança mantinha ele ali firme, mesmo no sofrimento. Tem outro filme chamado Um Sonho de Liberdade, que trata dessa mesma questão. Então, tem histórias que narram acontecimentos assim, pessoas que estão sofrendo, até presas, sendo humilhadas, maltratadas, machucadas, mas tem um tesouro depois, então eles aguentam tudo para no fim encontrar aquele tesouro. Nós temos um tesouro garantido, uma herança dada por Deus garantida para o final. E diferente dos tesouros do mundo, das riquezas deste mundo, Pedro diz que a nossa herança dada por Deus, ela é incorruptível. Ou seja, ela não se corrompe, ela não pode estragar, ela não pode ser destruída, ninguém pode destruir a nossa herança, ninguém pode roubá-la. Ela é sem mácula, ou seja, não tem mancha, não tem pecado, não tem defeito, não tem sujeira. Ela não está contaminada e jamais será contaminada pelo mal. Ela é imarcessível, ou seja, ela não murcha. Ela é diferente das coroas de planta, que no passado os atletas, quando venciam as Olimpíadas, eles colocavam um raminho aqui. Os reis, os imperadores romanos também. Você já deve ter visto em livros, em filmes, em séries, colocava aquele raminho do lado, no pódio, o vencedor, ou os reis, né, aquelas coroas de plantas, mas logo aquilo murchava, estragava, como nós sabemos que acontece com qualquer planta. E até as coroas de metal, de pedras preciosas, tudo se estraga. Mas a nossa herança, ela é imarcessível, ela não seca, não se desintegra, não estraga, ela é perfeita, ela é eterna. A nossa salvação é eterna. Nada pode estragá-la, nada pode tirá-la. Que motivo de alegria maravilhoso, irmãos. Nenhuma tribulação pode mudar isso. Ela é segura e certa. Olha, ela está reservada no céu para nós. Nós temos essa certeza, está separada, guardada, garantida. Foi prometido pelo próprio Deus que não pode mentir, como diz em Tito 1:2. E além disso, Pedro diz que nós somos guardados pelo poder de Deus. Ele que tem todo o poder, que é todo poderoso. E Jesus disse em João 10 que nada pode nos tirar de sua mão. Nós estamos nas mãos de Cristo, nas mãos do Pai, e nada pode nos tirar de lá. A nossa salvação é certa, é perfeita, é completa, é garantida, é eterna. Isso é motivo de alegria e louvor, mesmo em meio às provas. Por isso nós devemos nos alegrar em Deus, mesmo em meio às provas, por causa da salvação que Ele nos deu, e nós devemos bendizê-lo e louvá-lo e adorá-lo por isso. Isso muda toda a nossa percepção do sofrimento. Ao invés de focar nas dificuldades, focar em Deus e na salvação que Ele nos deu. Isso traz alegria aos nossos corações. Devemos nos alegrar em Deus, mesmo em meio às provas. Também, irmãos, entendendo um pouco mais sobre as provações. Nós precisamos ter uma compreensão correta e bíblica sobre as provações. Nós aprendemos muitas coisas na vida e trazemos da mídia, da televisão, ou dos nossos pais, ou do mundo ao nosso redor. E nós não gostamos de sofrer, não queremos sofrer. E a gente olha tudo e acha que aquilo é ruim, aquilo é mal, aquilo não presta.
Mas quando nós lemos a palavra de Deus e o que Pedro está dizendo para nós aqui, para aqueles irmãos do passado e para nós, quando a gente tem uma compreensão melhor das provações, também a nossa percepção do mundo muda e nós conseguimos nos alegrar em Deus. Vamos ver um pouquinho do que Pedro fala sobre as provações, para termos uma compreensão melhor. Primeiro, ele mostra para nós que as provações fazem parte da nossa vida, que vão fazer parte da nossa vida. No versículo 6. Apesar de salvos, de perdoados, regenerados e ter a certeza da salvação, enquanto nós estamos e estivermos aqui neste mundo, nós vamos passar por provas. Isso é inevitável. É algo certo, é o normal deste mundo mau, deste mundo caído em pecado, deste mundo separado de Deus, deste mundo contaminado pelas trevas. Nós vamos ser provados, irmãos, nós vamos ser tentados, nós vamos ter sofrimentos, lutas, isso é inevitável. Por isso a teologia da prosperidade é uma teologia mentirosa. Muitas igrejas, evangélicas ou não, que pregam a teologia da prosperidade, que o crente não sofre, que quem crê em Cristo não fica doente, isso é mentira. É mentira. Enquanto estivermos aqui no mundo, nós vamos ter lutas, provações, tribulações, dificuldades. Nós temos que entender, ter essa concepção, nós vamos passar por provas, para a gente não criar uma expectativa falsa sobre a vida cristã. Ah, agora eu sou crente e agora vai correr tudo bem, eu não vou sofrer. Não, nós vamos passar por lutas sim. Nós vamos passar por provas. Isto é certo, irmãos. Isto é real, tá? Outra coisa sobre as provações que Pedro nos diz também no versículo 6 é que elas duram pouco tempo. Ele fala que elas são breves. Então as provações acabam. É certo que vamos passar, é certo que vamos sofrer, mas é certo que elas vão acabar também. E Deus seja louvado por isso. A duração das provas não é para sempre. Nós não vamos ser provados o tempo todo. Por piores que sejam, por mais demoradas que sejam, elas acabam. Todas passam, todas acabam, todas terminam um dia. Quando nós estamos passando por uma prova, uma luta, parece que não tem fim, não é verdade? Eu vejo nesses dias, nós estamos 2 semanas de quarentena e para alguns já parece que é um ano. Eu não aguento mais ficar preso, eu não aguento mais passar por isso, eu não aguento mais. Quando nós estamos sofrendo, tendo uma dor, uma doença, um problema financeiro, parece que aquilo é interminável, mas não é. As provações passam, as provações sempre acabam. Este problema com o coronavírus vai acabar, irmãos. Vai acabar um dia. Nós vamos ter que aprender a lidar com a doença, o vírus vai ficar por aí, mas essa tribulação, esse isolamento, essa quarentena, essa loucura que está estes dias, isso vai passar um dia também, como outras crises do passado acabaram. Imagina as pessoas que viveram a época da Segunda Guerra Mundial, durante aquele sofrimento, aquela angústia. As pessoas que estavam vivendo aquilo, para eles parecia uma eternidade. Quando nós lemos as histórias, os depoimentos, era terrível. E tantas crises e pragas e tribulações que vieram sobre o mundo. Irmãos em países onde há perseguição religiosa. Parece que aquilo não tem fim, é muito difícil. E eles olham, parece que não vai acabar. Mas vão acabar. Todas as provações vão acabar. O máximo que pode durar uma provação, não fique bravo comigo, é toda a nossa vida. Algumas podem durar toda a vida. Mas perto da eternidade isso não é nada. Quando morrermos e irmos para a glória, as provações terão fim. Ou quando Jesus voltar para nos buscar, as provações vão acabar. Algumas duram um dia, duram semanas, duram meses, algumas duram anos. Algumas podem durar toda a nossa vida aqui. Mas perto da eternidade não é nada. E é certo que com a volta de Cristo, com a nossa glorificação, as provações se findarão, irmãos. Pedro está lembrando aqueles irmãos e a nós desta verdade. Temos que entender isso também para termos alegria, saber que vai passar. O salmista, ele diz o seguinte no Salmo 30, versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Que texto maravilhoso, que texto lindo. Aqui no Salmo, a ira de Deus, perto do seu favor, é uma noite comparado com uma vida. Deus se ira contra o pecado e com certeza nesta tribulação ele tem julgado os nossos pecados, o pecado da humanidade. Tem alertado as pessoas para a seriedade do pecado, para se arrependerem, olharem para Ele, olharem para Cristo. Mas o seu favor continua disponível para todos, a sua graça, o seu amor.
dura a vida inteira. O choro pode vir à noite, mas de manhã vem a alegria. Por isso nós podemos nos alegrar no Senhor, entendendo que as provações passam. E Pedro diz para nós também que as provações são necessárias. No versículo 6 ele diz, se necessário. Sim, irmãos, às vezes provações são necessárias. E Deus sabe quando. Deus sabe o tempo e os motivos e como deve ser na nossa vida as provações. Mesmo que a gente não entenda, parece que para nossa compreensão não tem sentido, mas Deus sabe. E às vezes são necessários. Por exemplo, às vezes é necessário uma provação para nos santificar, para nos tirar de algum pecado, de alguma prática errada, para nos aproximar mais de Deus, para nos levar a orar mais, a ler mais a Bíblia, a aumentar a nossa fé, né? Para nos tornar úteis na obra. Às vezes uma provação ou várias provações são necessárias para nos treinar, para nos preparar, para ajudar outros que vão sofrer depois. Tudo isso a Bíblia diz. Às vezes a provação é necessária para tirar o nosso coração deste mundo e nos fazer olhar para o céu, para a eternidade, olhar para Deus e para Jesus Cristo. Às vezes a oração, a provação é necessária para todas essas coisas na nossa vida, para nos tornar crentes melhores, mais úteis, mais santos, mais fiéis, mais dedicados, nos levar para mais perto de Deus e para mais longe do mundo e do pecado. Às vezes será necessário, e se Deus está permitindo é porque em sua soberania Ele sabe que nós precisamos. E nós lembramos do que Paulo diz em 1 Coríntios 10:13, que não veio sobre nós uma provação ou tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e justo, Ele é fiel e não deixará que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, Ele vai dar um escape para a gente poder suportar. Então podem vir provações, dificuldades, lutas. Às vezes elas são necessárias. Deus sabe o porquê. Nós podemos olhar para as nossas vidas, você pode pensar em você e o que esta provação que temos vivido tem servido para nós. Para nos tornar melhores, mais fiéis, mais úteis. Eu vejo algo, particularmente na minha vida, o quanto faz falta a comunhão com os irmãos e estar reunido como igreja. Eu espero que ao fim desta prova, todos nós possamos ver como é precioso estar nos cultos, estar com os irmãos, poder cantar os hinos ao Senhor juntos, orar uns pelos outros, abraçar, cumprimentar, ter o culto infantil, estar ali na igreja e ver as crianças correndo, ouvir a palavra. Às vezes a gente vai se pegando tantas coisas do mundo e não valoriza a preciosidade da comunhão entre os crentes. Mas essa provação tem nos ensinado o valor disso, não é verdade? Pedro diz que as provações trazem tristeza também. Apesar de que nós devemos nos alegrar em Deus, nós vamos ter momentos de tristeza, irmãos, isso é inevitável, pela dor. Provações causam dor, causam angústia, trazem sofrimento, deixam consequências. Então vão nos deixar contristados, é a palavra que o apóstolo Pedro usa. Então, apesar da alegria da salvação, da alegria que temos em Deus, teremos momentos de tristeza, de choro, de angústia, isso é normal na vida. Mas como eu falei domingo, na questão do pecado, a tristeza e o pecado na vida do crente não deve ser o hábito, apenas um momento. O pecado na nossa vida é um tropeço, é uma queda e não a prática. E a tristeza também, teremos momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos de dor. Mas o normal é a alegria em Deus, a alegria da salvação. E as provações também são variadas, e muitas. No versículo 6, Pedro diz isso. Há várias e diferentes provações. Então, nós como povo de Deus e como seres humanos, vamos passar por muitas provas. Podem ser de todo tipo e às vezes muitas ao mesmo tempo. Podemos ser perseguidos por nossa fé, graças a Deus ainda não temos passado por isso aqui no Brasil, mas em muitos países do mundo, nossos irmãos em Cristo são perseguidos, torturados por sua fé. Mas nós podemos passar provações na área da saúde, que é a que estamos vivendo, problemas na família, problemas emocionais, problemas na nossa fé, problemas espirituais, problemas financeiros, desemprego. Podemos ter problemas nos relacionamentos, nas amizades. Podemos passar por crises políticas, problemas sociais. São de todos os tipos e nós temos que estar preparados para elas. Nós passaremos por várias e diferentes provações. E às vezes ao mesmo tempo.
Nós não podemos planejar e calcular, eu vou passar por uma prova financeira e quando eu vencer, eu passo por uma prova de saúde. Não, às vezes vem tudo ao mesmo tempo. Nesses dias, com este vírus, muitas pessoas têm passado várias provas ao mesmo tempo. A doença, o medo, o luto, problemas financeiros, a solidão, a insegurança. Então, as provações são reais, elas trazem dor, tristeza, são variadas e são muitas, às vezes ao mesmo tempo. Nós temos que estar preparados, mas sabendo que Deus não vai deixar nada além do que podemos suportar. Mas as provações confirmam nossa fé. Confirmam a nossa fé. Está ali no versículo 7, Pedro diz: um dos objetivos principais das provas é mostrar que a nossa fé em Jesus é real e não da boca para fora. E não apenas uma religiosidade, um costume. Ele fala ali que a nossa fé verdadeira é mais preciosa do que o ouro quando passa pelo fogo e é purificado. E é algo muito valioso. A nossa fé, quando ela é provada, quando nós passamos pelo fogo da provação, nós saímos dali melhor do que antes. Se a nossa fé é real. Aquele cuja fé é falsa, é da boca para fora, é só da emoção, da empolgação, ele vai abandonar a fé, vai abandonar Jesus, vai se desviar. Mas o salvo de verdade, essa é a doutrina que chamamos da perseverança dos santos. Ele não vai desistir de seguir a Cristo por causa de uma tribulação. Ele não vai abandonar a Cristo, a igreja, a fé, aos seus irmãos, por causa das provas. Pelo contrário, ele vai permanecer firme. Porque a prova vai mostrar que a fé dele é real. É igual na escola. A gente estuda, aprende, e aí tem a prova, para mostrar se de fato aprendemos. E as provações vêm, Pedro diz, para provarem nossa fé. Para mostrar que a nossa fé em Cristo, se a nossa fé em Cristo é de fato verdadeira. Se nós realmente cremos no Salvador. E aí nós permanecemos firmes. Quando isso acontece, quando a gente passa pela prova e permanece firme, mostra que a nossa fé é real. Uma fé verdadeira. A fé salvadora. Que maravilha isso, irmãos. É um motivo de alegria. Saber que estamos sendo provados para sairmos no final melhores do que quando começamos. E as provações trazem glória a Deus. Por isso nós devemos nos alegrar em Deus. Porque provações trazem glória a Deus. No versículo 7 mais uma vez. Pedro está dizendo que quando Jesus voltar, nós receberemos os galardões, as recompensas pela nossa fidelidade, pelo nosso trabalho, e Deus o Pai será glorificado. Quando eu penso em galardões, sempre há muita dúvida, muita polêmica, mas a visão clara que eu tenho sobre isso é que aquilo que nós receberemos pela nossa fidelidade e poderemos colocar aos pés de Cristo em gratidão pela salvação que Ele nos deu. O galardão não vai ser para a nossa glória, mas para a glória do nosso Salvador, do nosso Deus. Então, quando nós estamos sendo provados e permanecemos fiéis e glorificamos a Deus e o honramos, nós receberemos galardões no final, na volta de Cristo, no nosso encontro com Ele. E Ele será glorificado. E o nosso Pai Celestial será glorificado. Nós honraremos ao nosso Deus aqui e no final também. A nossa atitude correta em meio às provas, irmãos, trazem honra e glória ao nosso Deus. Por outro lado, quando nós pecamos, desanimamos e desistimos, aí a gente não traz honra e glória ao Senhor. Nós entristecemos o Espírito Santo. Por isso, nós temos que nos alegrar em Deus mesmo em meio às provas, para a honra e glória do nosso Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo. Assim como Ele fez em sua provação na cruz, Ele permaneceu fiel. Ele honrou e glorificou ao Pai. Nós também, mesmo em meio às provas, devemos nos alegrar em Deus. E chegamos ao último ponto. Nós devemos nos alegrar em Deus mesmo em meio às provas, aguardando o resultado da nossa fé. É o passo seguinte ao que Pedro estava dizendo, ele continua da sequência nos versículos 8 e 9. Ele vai dizer o resultado de nós nos alegrarmos no meio das provas. Dois resultados. O primeiro, nós vamos viver uma vida de amor e fé verdadeiros ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos demonstrar de fato amor e fé ao nosso Senhor e Salvador. Mesmo sem vê-lo, e nas provas parece que a gente não vê nada, né? Cadê Deus? Onde Ele está nesse momento? Agora que eu mais preciso. E é nessa hora que nós mostramos a nossa fé e o nosso amor ao Senhor Jesus. Mostramos que cremos de verdade, o amamos de todo o coração por quem Ele é, pelo que Ele fez na cruz e não por qualquer coisa que Ele esteja dando aqui agora para nós ou tirando. Mostramos que o nosso amor está nele, na pessoa dele, na obra dele, na cruz do Calvário. Pedro diz que
Isso, nós teremos em Jesus nós temos uma alegria indizível. Olha que palavra diferente. Indizível significa que não tem explicação, não tem nem como dizer. Uma alegria tão maravilhosa que é, como a paz que Deus nos dá, que excede todo entendimento. Irmãos, isso é vida cristã de verdade. Não é servir a Deus na rotina, quando está tudo bem, quando a gente está com saúde, sem nenhum problema. Mas é quando a gente não vê nada. É continuar amando o nosso Salvador, continuar crendo. E lembra do que Jesus disse para Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. Quando nós demonstramos nosso amor e nossa fé, mesmo sem ver, nós honramos e glorificamos a Deus. E nós desfrutamos dessa alegria maravilhosa, essa alegria indizível, especial, única, que é a alegria que Deus derrama em nossos corações. E o segundo resultado da nossa fé no meio das provas é que no fim de tudo, nós obteremos a consumação da nossa salvação. Isso está no versículo 9. A nossa salvação em Cristo é certa, é perfeita, é completa e é garantida. Nada pode mudar, nada pode tirar, nada pode diminuí-la. Porém, nós ainda não desfrutamos da salvação por completo. Porque nós ainda temos pecado, ainda estamos num mundo cheio de pecado, ainda vivemos no meio de provas, como estamos falando e vivendo agora, Pedro mesmo estava dizendo. Mas quando Jesus voltar, a salvação será consumada e nós desfrutaremos da salvação por completo. Seremos glorificados, transformados, nós não teremos mais pecado, nós veremos Jesus face a face, nós estaremos com Ele, nós estaremos no céu, no nosso verdadeiro lar, o lar celestial. Quantas coisas maravilhosas que ainda nos aguardam, irmãos. Já são fatos, já são verdadeiras, mas nós ainda não desfrutamos de todas elas. E um dia nós vamos desfrutar. Quando nós aguentamos firme as provações. Um dia nós temos a certeza que estaremos no céu com Jesus. E lá, nós lemos na Bíblia, não vai haver mais lágrima, não vai haver mais tristeza, mais dor ou morte. Nada de ruim daquilo que nós vivemos aqui e até a nossa morte, ou até a volta de Jesus, iremos ainda enfrentar. Temos vivido dias assim, de muitas provas. Eu sei que tem sido difícil para todas as pessoas no mundo, irmãos. E é interessante que dessa vez, às vezes a gente pensa que só nós estamos passando, dessa vez é unânime. Todo mundo está passando a mesma situação. No Brasil, nos Estados Unidos, na China, na Itália, países de primeiro mundo, países de terceiro mundo, países ricos, países pobres, homens, mulheres, adultos, crianças, idosos, todos nós estamos sendo provados. É algo universal. E isso tem nos levado a olhar para Deus, a olhar para a Bíblia, para olhar para Jesus. E nós devemos orar por aqueles que estão sofrendo. E nós que cremos em Jesus devemos nos alegrar em Deus, sabendo que Ele é maior que a provação vai passar. E que nós estamos sendo provados para honrar e glorificar o nosso Deus, confirmando a nossa fé. Irmãos, assim como aqueles crentes do primeiro século, para quem Pedro escreveu a sua carta, nós vamos passar por muitas provas ainda na vida. Esta é só mais uma delas. Se pela graça de Deus nós saímos bem desta prova, ou com feridas, com machucados, com perdas, nós iremos ainda enfrentar outras provas no futuro. Ainda enfrentaremos outras doenças, acidentes, crises financeiras, problemas familiares, lutaremos com o pecado, teremos provas duras, difíceis, complicadas, mas mesmo assim, Pedro está dizendo para nós temos motivo de sobra para nos alegrarmos de verdade. Nos alegrarmos em Deus, na pessoa de Deus, na obra de Deus e no seu Filho Jesus Cristo, e no que Ele fez na cruz por nós. Então, neste momento de provação, irmãos, falo para todos vocês e para mim, vamos nos alegrar em Deus. É a nossa tendência lamentar, murmurar, se entristecer, chorar, ficar triste, depressivo. Não vamos deixar isso dominar nosso coração. O problema é real, não é brincadeira. A gente não tem que fingir que nada está acontecendo. Tá, é difícil. Porém, Deus é maior do que isso. O motivo da nossa alegria, que é a nossa salvação, que é nosso Salvador Jesus, é maior do que isso. Então vamos nos alegrar, sorrir, cantar, louvar a Deus, bendizer o seu nome e passar por este momento de tribulação, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, confiando nele, descansando nele e sabendo que um dia tudo isso vai acabar. E mesmo que demore, estaremos com ele um dia no céu, sem problema nenhum, por toda
eternidade. Você já é salvo pela graça de Deus, alegre-se em Cristo. Alegre-se no Senhor, louve ao Senhor e sorrie, fique feliz, mesmo no meio das provas. E se porventura você está me ouvindo aqui e ainda não tem certeza da sua salvação, ainda não tem certeza da vida eterna, talvez você está com medo de morrer. Olha, basta crer em Jesus. Basta crer no Filho de Deus. Descansar no que Ele fez na cruz em seu favor. Entregue a sua vida a Cristo, deposite a sua fé nele. Creia que Ele é suficiente, que o que Ele fez, que Ele pagou seus pecados. Creia nele, somente nele, e seja salvo. Crendo em Cristo, você não precisa ter medo da morte. E você poderá enfrentar esta prova e outras que virão com muita alegria, com alegria indizível, até o dia em que encontraremos nosso Salvador, e aí a alegria vai ser completa e perfeita. Por mais difícil e até contrário do normal que seja, irmãos, vamos nos alegrar. Nos alegrar em Deus, nos alegrar em Cristo, nos alegrar na nossa salvação. Esta é a nossa verdadeira e eterna alegria. Amém? Eu espero que a mensagem tenha sido uma bênção para a sua vida, tenha sido útil. Sinta-se à vontade para compartilhar. O vídeo fica aí no grupo da nossa igreja. E daqui a alguns minutos eu já coloco no canal do YouTube, no canal Diamantes Eternos. Todas as mensagens estão sendo postadas lá, para aqueles que não têm Facebook, tá bom? Vamos continuar orando uns pelos outros, orando por aqueles que estão passando por provas, sofrimentos e lutas, e vamos nos alegrar em Deus, o nosso Salvador. Eu estarei orando neste momento, para encerrarmos. Na próxima terça, se ainda estivermos neste isolamento, nós vamos continuar as mensagens aqui em 1 Pedro. No domingo à noite é em 1 João, tá bom? Então vamos orar neste momento e pedir que Deus derrame a sua alegria em nossos corações e possamos viver esse fruto do Espírito, mesmo em meio às provas. Deus abençoe a todos. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. O Senhor é o Deus soberano, Criador dos céus e da terra. É o nosso Pai celestial. É santo, justo e fiel. O Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Agradecemos pelo Teu amor que enviou Seu Filho Jesus, que pagou os nossos pecados e morreu na cruz em nosso lugar. Obrigado por tão grande salvação como o apóstolo Pedro mostrou para nós e nos lembrou nestes versículos. Estamos vivendo dias de provas, ó Deus, como nunca passamos aqui no Brasil. Nunca tivemos nada parecido. E todos têm sofrido, alguns mais do que outros. Tenha misericórdia de nós, precisamos do Senhor. Cuide daqueles que estão doentes, daqueles que já foram confirmados com o vírus, dos que estão com suspeitas. Cuide daqueles que não podem trabalhar e estão já passando dificuldades financeiras. Cuide dos médicos, enfermeiros e de toda a nossa liderança, ó Deus, desde o presidente, ministros, governadores, prefeitos, a todos aqueles que têm alguma posição de autoridade e responsabilidade em meio a esta crise. Livra-nos do mal, tenha misericórdia de nós. E como filhos teus, ó Deus, salvos por tua graça, ajude-nos a nos alegrarmos no Senhor. Sempre no Senhor, como o apóstolo Paulo falou, como Pedro falou. Nos alegrar em ti e no seu Filho Jesus Cristo. Se porventura alguém que nos ouve, ó Deus, não é salvo, que o Senhor leve ao arrependimento e à fé. E por favor enche o nosso coração da tua paz e da alegria verdadeira e eterna que temos no Senhor. Esta é a nossa oração neste momento, em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos, tenham uma boa noite. Muito obrigado pela atenção e vamos nos alegrar em nosso Deus e no Senhor Jesus Cristo. Ele é maior que a crise, maior que a doença, e a alegria que Ele nos dá é certa e é eterna. Deus abençoe a todos.